Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que tem especialista falando aí que o Flamengo é o clube mais valioso do país e ponto final, entendeu? Ele explica toda a situação aqui e também separei um corte aí de um vascaíno surtando literalmente lá no Charla Podcast. Os créditos vai estar na descrição, valeu? Conto com esse likezinho de vocês aí para dar essa moral, dar essa ajuda. Custa nada, só um cliquezinho. Verifica se você está inscrito no canal. E comentem aí embaixo o que vocês acham e o que vocês acharam do vídeo, obviamente. Bora lá pro vídeo, que aqui é sem enrolação. Vamos falar do caso do Flamengo, o maior clube do futebol brasileiro, maior torcida, a marca mais valiosa. Você destacou no início do programa que o Flamengo ele vale muito mesmo sem ter um ativo patrimonial muito forte. Me parece que o que você diz é o seguinte, o Flamengo é um cometa dos mais poderosos, né? Um foguete pronto para decolar. Porque mesmo sem ter no seu valuation um ativo patrimonial muito grande, não tem um estádio como tem outras grandes marcas do futebol brasileiro, o Flamengo vale mais do que todo mundo. Então, o Flamengo me parece um time muito maduro para ser algo fora da curva no futebol brasileiro. Pois é, tem uma coisa muito interessante, que o Flamengo não tem seu estádio, mas tem um elenco muito valioso, tem uma marca muito valiosa, aí alguém faz a conta, bom, vai fazer um estádio e vai crescer muito. Ele vai crescer não só porque ele fez um estádio, porque hoje qual é o problema do Maracanã? O Maracanã é um baita do estádio, só que o custo operacional do Maracanã é muito pesado para o Flamengo. Então, se você comparar quanto o São Paulo fica líquido de uma bilheteria, quanto o Flamengo fica líquido numa bilheteria, ele perde muito proporcionalmente. O próprio Palmeiras, a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? O Grêmio perde tudo, né? Tudo, por exemplo. Então, qual que é o grande desafio do Flamengo? Não é só crescer o valuation direto por ter investido num estádio, mas também o lucro que o jogo vai dar e que vai aumentar o valuation. Aumentou o lucro, aumentou o valuation também. Então, o que é interessante? É um processo irreversível. O Flamengo vai ter que ter seu próprio estádio. Porque o Maracanã, por mais que ele seja o concessionário, por mais que ele possa operar, ele tem um custo de abrir, né? Abrir as portas do Maracanã já inviabiliza jogos pequenos, jogos que não tenha tanta lucratividade. Quando ele controlar os camarotes, o naming rights, os bares, os restaurantes, as lojas, vai aumentar a lucratividade. Então, a tendência é o Flamengo crescer muito ainda com esse novo estádio. Você está dizendo, porque isso foi um debate profundo na campanha do Flamengo, é que a construção do estádio, sim, é um grande negócio para o Flamengo. Eu sempre defendi que o Flamengo tinha que ser dono do Maracanã. Eu digo o seguinte, o Flamengo deveria poder incorporar nos seus ativos o Maracanã, porque assim, por mais que seja do Rio de Janeiro e outros clubes também mandem seus jogos lá, o Fluminense, por exemplo, vale olhar as receitas de cada um com o estádio. Quer dizer, dependendo do Fluminense, não pagaria essa conta. Então o Flamengo deveria ser o dono do Maracanã. Nessa hipótese que não vai acontecer por questões políticas, questões até da sociedade que nós vivemos. Eu entendo que é um investimento público pesado que foi feito. O Flamengo tem que partir para um novo estádio, porque veja o caso do Palmeiras. Olha onde o Palmeiras foi parar por causa de uma arena. Então faz sentido para o Flamengo olhar para o Palmeiras e falar, olha como o Palmeiras está perto de mim, sem ter tanta torcida, sem ter um valor de marca tão elevado comparativamente ao Flamengo. Então, me parece que a tendência vai ser ele ter que ter um estádio. Você pega o caso de Barcelona e Real Madrid. Pegaram o dinheiro que eles venderam, 20%, fizeram uma nova arena. Quer dizer, eles não botaram dinheiro em jogador. Por quê? Eles sabiam que é ali que está o salto para crescer ainda mais em receitas. Então você está dizendo não só para o Flamengo, você está dizendo para quem não tem estádio no futebol brasileiro o seguinte: pense em ter um bom estádio adequado ao seu tamanho, à sua torcida, à sua realidade, mas ter um estádio é um caminho para um time de sucesso, para um time vitorioso. Pega o caso do Atlético Mineiro, que jogava no Mineirão, mesma história do Flamengo no Maracanã, altos custos de operação, não controlava todas as receitas, recebia do shopping, né, um valor muito baixo, converteu a história do shopping numa arena e olha onde o Atlético Mineiro foi parar. Quer dizer, não só em títulos, em receita, mas a sua casa, a sua operação, as suas estratégias, né? Eu acho que tem muito a ver também com essa história de você jogar num estádio alugado, como era o caso do Pacaembu ou o próprio Maracanã. Não é a sua casa, não é o seu museu, né? O Camp Nou, por exemplo, que é um estádio numa cidade turística, né? Não dá nem para comparar com São Paulo, ou Minas, ou Rio, mas o Camp Nou fatura com ingressos de museu, 25 milhões de euros.
Ali. Mas é porque tem um peso. Betão, existe um peso. Primeira Liga O Nuno Moreira vinha bem. Veio um reforço pro Vasco. Ele vai botar pra baixo. Que é o Cleiton, que fez um grande campeonato português pelo mesmo Casa Pia. Porra, corta Boeto. Tá murmurando aqui no meu ouvido, aqui, Não, porque, cara, porque se você pega o O recorte. teu time contratou Juan Cruz? Sim. Caralho! Sim. E aí, não pode falar dele? Você pega o recorte, Porra, deixa eu olha o que tu tá completar. falando, É primeiro de mano. maio, Primeiro de O Nuno maio. Moreira vinha bem Deixa eu na completar. bola. Primeiro de maio. Você, deixa eu perguntar. Juan Cruz. Então tá bom. Porque o Botafogo contratou o Juan Cruz, o Vasco contratou bem, é isso? Não, o que eu tô falando é o seguinte: se você não volta. fala um ai do Juan Cruz? Deixa eu E tu voltar fala atrás. todos os Deixa ais eu- de Lloyd e o Nuno Deixa eu Moreira e o voltar. Carabato. Porque Porque tu quer o bem do Vasco, Deixa né? eu falar, cara. Porque quando aparece janela de contratações do Vasco do ano passado, você lembra que o Vasco trouxe no ano passado, na janela? Paulinho. Hã? Paulinho. Lembra aí? Jean Davi, Suíço. Paulinho Não, na segunda janela. Jean Paulinho Davi, não é- Suíço. Jean Davi, Suíço, Queijo Cleiton e vinho. Casapia, pô. Queijos e vinho. 3 caras que jogavam fora do Brasil. Cleiton não lembro, Que não. chegaram, né, galera? Não, agora, com os 3, a mesmo Casapia- cenário. o Casapia Com no os meio do- 3, o que acontece? Com os 3, agora o elenco melhora. Porque o Jean Davi é da seleção do Chile, porque o Suíço, não sei o que lá, isso é joga mó de meio, babá não sei o do que. caralho, né? Não, e o porque Cleiton. o Fierro era da Cleiton seleção fez do gols. Chile, era o- Cara, o que E eu tô é dizendo melhor assim, que- quando você contrata 3 jogadores que ninguém conhece, que é essa grande pistoleiro. realidade, você pode ter chance de dar certo, chance de dar errado. Os últimos 3 deram errado, pô. Mas eu Por que acho que esses eu tenho que... Mas eu não, acho esses que já o deram Nuno- certo. Não já deram certo. Mas eu acho que o Nuno é aquele tipo de jogadorzinho ali, tá ligado? Jogadorzinho português. Jogadorzinho. Não, mas no sentido de... Não menosprezando ele, né? Jogador Mano, ali, tá ligado? Que vem e pa- que ninguém eu conhece, mas pareço pode... Maluco, eu pareço maluco. Eu prefiro parecer Ele é o maluco. cara que né? me mostrou nesse jogo. Cara, era um se o jogo Nuno só. decidir um clássico, aí a gente vai falar, porra, Decidiu um olha, cara, jogou pra não. caralho. Se o Nuno fizer 10 gols no ano e for contra Cuiabá, Cruzeiro, cara, já tá ótimo, Não, ele mano. 10 gols no Brasileiro, É que vocês pô. estão Mas se ele vendo? fizer 10 gols, não é isso. Nossa. Mas o Suíço Mano, veio e não fez isso, pô. Vou te explicar uma parada. Por que eu tenho... O Botafoguense, o Botafoguense, o flamenguista e o tricolor nos últimos anos. O que o Flamenguista tem a ver com isso? Escuta, Tá quieto. escuta, que eu Só tô tô falando. ganhando o jogo, não tem culpa nada, não. A régua é em cima de títulos. Porque o Fluminense foi ganhou da Libertadores, o Botafogo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, cara, e o Vasco tá só se fudendo. Tá correto? Eu tô errado nisso? Mas o... Aí, a régua... Deixa aí, Aí, a régua... momento Não, A brincadeira aí a é régua essa, do de ganhar futebol, título, né? pra esses 4 aqui, Não, a brincadeira é essa. o título. Ele Não fala- existe ele fala de futebol mim do como meio se da não tivesse tabela pra baixo. que dizer. Eu tô falando Esses isso. quatro aqui, Existe o isso, tricolor. Eu tô falando que o Vasco Não é porque entra não é no- bom pro Flamengo, ou pro Botafogo, ou pro Fluminense, que não vai ser bom pro Vasco, Mas eu não tô gente. falando isso. Pode ser O Nuno bom. Moreira é uma boa contratação pro Vasco. Mas você ouviu o argumento que eu dei agora há pouco tempo ou não ouviu? Do Jean Reforços Davi. e contratações. Porque o Vasco fez 3 contratações na segunda janela do ano Tudo passado. bem, meu mano. Que na época, só pelos Falta o caras Benjamin chegarem. Arré também. Só, Garré. Só pelos caras Mano. chegaram 3. Aí eu tenho que achar que os 3 vão mudar Cara, o nível do elenco do desde Vasco. que o mundo é mundo, torcedor fica empolgado com contratação. Então, Bruno cara, Carvalho. vai, porra. Pelo amor, por que a torcida do Vasco não pode ficar animada Vasco. com nada? Não pode ficar animada com a atuação boa do Coutinho, não pode ficar animado com o gol do Nuno Moreira, pode ficar animado com a... Você quer que a torcida do Vasco fique em Porque depressão? a realidade A é torcida do foda. Flamengo Você quer que a torcida do Vasco fique em A depressão, torcida mano? do Flamengo ficou do Juninho. Você é do Juninho. Você é do Juninho, que ficaram dentro do Você- Juninho, cara. Ele quer isso. Você Ficou chorando com o Juninho. Ele se emocionou com o Juninho, você não falou nada. Você, Tranquilão, o Juninho tá aí, ó. você fica cerceando toda a alegria do torcedor do Mas se Vasco. você tá E aí feliz depois se agora- fode e tu fala assim, Deixa eu te perguntar. ficou feliz aquela hora, agora tá se Não é fudendo, hein? isso. Você é assim, Não Bruno. é isso. mano. Não é isso. Você é literalmente Ele assim, mano. dá com a, Você ele literalmente dá com a assim. realidade. Você- Era tipo assim, mano, não adianta ganhar de 3-0 quando Pé não no chão. O jogo é o Flamengo. Se não ganhar do Flamengo, e se for amassado pelo Flamengo, não vai adiantar. Cantarelli é psicólogo, o Enzo é coach. É a diferença. Porra, é. Psicólogo que Realidade, entra cara. na realidade. E o torcedor do Vasco tem que cobrar assim a diretoria, porque o Vasco não pode ser só isso. O Vasco não pode ficar feliz com a vitória pro Nova Iguaçu e tomar taca do principal rival de novo depois. Tudo bem, mas a Antes, torcida, depois, a antes torcida do Nova fica Iguaçu. revoltada com isso. Mas não é por isso que o ano vai ser uma merda, porra. Não sei, mano. Não é por isso, isso não é regra, mano. Por enquanto, está se projetando um Se grande o- ano? Não. Mano, se botar Pra mim, o não. Vasco pra jogar o 100% e o Flamengo pra jogar o 100%, o Flamengo vai perder, vai ganhar do Vasco. Vai ganhar. Se rola. Não vai mudar nada. Vai ganhar. Então, o problema do Vasco não é o Flamengo. O problema Não. do Vasco é... Mas você acha que tá se projetando um São bom 19 ano? times que Então. vão disputar a Série Essa- A e o Vasco tem que ganhar de 10. Essa 11. comparação que você projetando- fez. Essa comparação que você fez. Você fez com o Flamengo. Se você fizer com os outros 18 times,
Pra mais pro Vasco ganhar ou pra mais pro Vasco perder? Aí que tá, você tem que ver o momento de cada um. Hoje. O Cruzeiro tá jogando bem? Cruzeiro não. O Cruzeiro tá em crise, tava em crise até há pouco tempo. Foi eliminado Mesmo na tendo um semifinal. elenco melhor do que o Vasco, mas não tá Tem de onde bem. tirar. O rival Tem tá de ganhando de tirar. 4x0 do time que eliminou ele. Mas o Galo tá acima. O Santos sem o Neymar. O Santos é bom? Antes de entrar no ar, tá falando assim: o time do Santos é uma merda. O time do Santos é uma merda. Eu não acho uma merda, mas beleza. Vamos É lá. um time Horroroso que é diferente de sem o merda. Neymar é fraco, fato. Não, o time que briga no meio da tabela. É, mas tem o Zé Rafael pra estrear. O time do Corinthians tomou 3x0 pro Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil Mas o Corinthians é melhor o que o melhor Vasco. futebol do mundo. Não, mas o Corinthians é melhor que o Vasco. Tudo bem, mas No Brasileirão, impossível. eu acho que o Corinthians é favorito contra o Vasco. Red no Bull Brasileirão. Bragantino, Vitória, Ceará. Aí, eu eu acho que concordo, aí o Vasco tem que estar o quê? Competindo pra caralho pra Então, ganhar. Mas é isso que ele tá Mas batendo na aí é o que eu tecla. tô falando. Eu acho que é isso que ele tá Bahia, batendo na já tecla. não Tipo sei. assim, Não é porque o Vasco não ganha dos Bahia, 4 melhores Bahia, times. o Bahia jogando é muito bem. melhor que o do Vasco. Não é porque O Vasco pode ganhar do Bahia, mas o Bahia jogando bem fica difícil. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. Cara, fico até com pena dele, né, cara? Que ele praticamente tá assumindo que o Vasco pode não ter contratações para ser comparado com os maiores do Brasil, que é Flamengo, Palmeiras, etc. Mas ali pra brigar no meio de tabela tá ok, entendeu? Cara, se assumindo que realmente tá em decadência, né? Mas eu entendo ele pelo menos foi mais conciso. O Cantarelli pegou um pouco no pé dele realmente, mas ele não pode ficar realmente se garantindo nessas contratações, não. O Cantarelli até que ele deu um bom exemplo ali. Ano passado foi a mesma coisa, chegou esses 3 reforços aí, ficou todo mundo animado, agora vai, e não foi. Brigou para não cair. Entendeu? E agora tá indo pro mesmo caminho. Tá todo mundo animado, com o Nuno, com não sei quem mais, né? Que eu não gravei ali as contratações do Vasco, mas pelo que os caras analisaram ali, não é lá essas coisas, entendeu? E se comprovou nos jogos contra o Flamengo, né? O Flamengo sem esforço ganhou do Vasco. Eu não vi esforço do Flamengo. Eu não vi o Flamengo entrando assim 100%. Como vai entrar, por exemplo, contra o Palmeiras, contra outros times, inclusive no Mundial. Mas escreve aí nos comentários se vocês acham que é isso também. Também trouxe o corte aí do especialista lá, falando sobre o Flamengo ser o clube do Brasil mesmo, né? Ele deu umas explicações ali muito sucintas, né? E com propriedade falando, obviamente. Mas esse aí foi o vídeo de hoje, tá? Os créditos vai estar na descrição novamente. Deixa esse like aí pra dar essa moral, não custa nada, é só um cliquezinho, tá? Verifica se você está inscrito no canal, comentem aí embaixo e eu vou nessa. Grande abraço a todos, valeu, falou e fui!